Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. O assunto da pregação de hoje é pecado e tentação. Mas antes de começar, vou fazer uma oração. Querido Deus eterno, amado, soberano, glorioso, santo, justo e bom é o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por tua graça, por teu amor e teu favor. Obrigado porque o teu amor, Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos alcançou, nos dando, Pai, a salvação. Pai, Jesus, ele pagou um preço naquela cruz em nosso lugar. Pai, hoje nós podemos ter a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, peço que o Senhor abençoe essa pregação, que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. É isso que eu oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu havia dito, o tema da pregação de hoje é pecado e tentação. E o pecado é a desobediência a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E o pecado entrou no mundo com a desobediência de Adão e Eva. A gente pode ver esse relato lá em Gênesis. Gênesis 2:15, a Bíblia fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus deu uma ordem para Adão para que ele comesse de qualquer árvore do jardim, mas não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comesse, certamente ele iria morrer. E o que aconteceu? Eles desobedeceram, né, essa ordem de Deus. E eles pecaram, Adão e Eva. Como fala lá em Gênesis 3:4, a Bíblia fala: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então aqui o pecado entrou no mundo, com a desobediência de Adão e Eva. E com o pecado entrou a morte, porque Deus tinha ordenado, no dia em que deles comesse desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer. E com essa desobediência, o pecado entrou no mundo. E o pecado alcançou todos nós, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Como fala lá em Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, da mesma forma como Adão e Eva pecaram, nós também pecamos. E a morte veio a todos nós. E esse é o primeiro ponto da pregação. Durante o período que eu estava fazendo a pregação, os pontos foram surgindo naturalmente. E aí eu separei alguns pontos que durante a pregação eu vou estar falando. E o primeiro ponto é esse: o pecado é a desobediência a Deus. E a consequência dessa desobediência é a morte. E o segundo ponto é: e o que levaram eles a pecar? E o que nos levam a pecar? Como a gente viu lá em Gênesis, o que levou eles a pecar foi o diabo, foi a serpente que representa o diabo. A serpente veio até a Eva e disse: certamente vocês não morrerão. Então o diabo veio com mentira, com engano, para enganar a Eva. Veio com mentiras para enganar a Eva. E ele falou: Deus sabe que no dia em que desse fruto comer, certamente vocês não morrerão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, o que levaram eles a pecar foi o diabo, com as mentiras, mas também foi a Eva ter dado ouvidos ao diabo, porque ela começou a conversar com a serpente, e ela falou para a serpente que Deus não tinha falado isso, que podia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva começou a dar ouvidos ao diabo, e ela começou a olhar para a árvore, e ela começou a cobiçar o fruto,
Porque lá fala que ela olhou, viu que era agradável ao paladar e desejável para dela se obter discernimento. E aí ela pegou, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Então o que levou ela a pecar foi o desejo, foi ela ter cobiçado aquela árvore e ter desejado comer aquele fruto. O desejo mau levou ela a pecar. E com a gente é da mesma forma. O que nos leva a pecar é o diabo com suas mentiras, seus enganos, e também os maus desejos que saem do nosso coração, como fala lá em Tiago 1,14, a Bíblia fala assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, assim como Adão e Eva pecaram, e foi o desejo mau do coração de Eva que levou ela a pecar, assim também nós somos levados a pecar pelos desejos maus que saem do nosso coração. E esse desejo mau é a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa que nos leva a pecar. Como fala lá em Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, são todos esses pecados, são todas essas possibilidades de pecado que nos leva a pecar. Esses desejos, esses pensamentos que saem do nosso coração. Então, todos esses desejos maus que saem do nosso coração é que nos leva a pecar. E como fala lá em Mateus 15:19, a Bíblia fala: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, esses maus desejos que nos levam a pecar saem do nosso próprio coração. E esses maus desejos, esses pecados, quando nós cometemos, eles vão trazer uma consequência, que é a morte. Como fala lá em 1 Coríntios 6:9 e 10, a Bíblia fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, a consequência do pecado é a morte eterna, é a perda da salvação, como fala aqui nesse versículo: não herdarão o reino de Deus, quem pratica esses pecados. E o terceiro ponto é a consequência do pecado. Porque o pecado, ele traz consequências nas nossas vidas. E a pior consequência é a morte, é a perda da salvação. Mas também o pecado traz outras consequências nas nossas vidas. E a gente pode ver isso também lá na vida de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, uma das consequências foi eles serem expulsos do jardim do Éden. Deus, ele vinha todas as manhãs, nas brisas do dia, falar com eles. Deus andava no jardim, na brisa do dia, para conversar com eles. Então Deus se apresentava e tinha esse relacionamento com eles. Mas depois do pecado, Deus expulsou eles do jardim e eles perderam a presença de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus. E outra consequência que trouxe na vida deles foi que Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Está em Gênesis 3, no capítulo 3. Então a gente vê aqui que outra consequência foi que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. E Deus falou que com o suor do seu rosto você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E Deus disse a Eva
Deus disse assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, o pecado ele traz diversas consequências. Não só a morte, a perda da salvação, mas consequências aqui nessa vida ainda. E a gente vê na Bíblia que tem vários exemplos de consequências de pecado, como a gente pode lembrar da história de Davi. Davi, quando ele cometeu o adultério com Betseba, quando ele pecou, ele veio várias consequências na vida dele. E Davi, nessa época, era para ele estar em guerra, era para ele estar na batalha, mas ele preferiu ficar em casa, acomodado. E foi aí que ele veio a cair nesse pecado. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E quando a gente está acomodado, nós se tornamos uma presa fácil para o diabo, como Davi se tornou, como Davi foi uma presa fácil. E ele viu a mulher lá na sacada, Betseba, e ele desejou ter relações com ela. E ele mandou chamar ela, e ele não podia porque ela era casada. Mas ele foi, teve relações com ela, e depois a consequência desse pecado foi que ela engravidou. E aí ele ficou sabendo, e ele quis esconder esse pecado. E ele fez um plano para esconder esse pecado. Mas esse plano não deu certo. E devido a ele não ter se consertado, não se arrependido e não resolvido, resolvido esse pecado, isso gerou um outro desejo mal no coração dele, de matar o marido dessa mulher. E ele foi e matou Urias. Ele falou pro general colocar ele no campo de batalha, na linha de frente, porque lá ele sabia que esse homem iria morrer, que Urias iria morrer. E Urias morreu. Só que esses pecados de Davi trouxeram uma consequência, porque Deus mandou o profeta Natã ir repreender Davi. E quando Davi reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus, ele se arrependeu. E Deus perdoou ele. O profeta falou para ele: Deus te perdoou, mas o filho iria morrer. E o profeta Natã, enviado por Deus, Deus fala para o profeta Natã falar para ele que, vamos ver aqui, que da sua própria família, Deus ia trazer desgraça sobre a vida de Davi, com os da própria família dele. Então, e a gente pode ver isso mais para frente na vida de Davi, que um dos filhos de Davi abusou sexualmente, ele estrupou uma outra irmã, uma outra filha de Davi, que foi o Aminon, ele estrupou Tamar. E um outro filho de Davi, Absalão, quando ficou sabendo, ele ficou irado, indignado, e ele foi e matou Aminon. Então, é isso aqui de desastre na vida de Davi. Né? E Deus tinha profetizado por meio do profeta que iria trazer desgraça na vida de Davi por meio da família dele. E esse filho, Absalão, depois ele se rebelou contra Davi, tomou o reino de Davi e teve relações com as mulheres de Davi. E tudo isso foi consequência do pecado de Davi, por ele ter cometido o adultério, por ele ter cometido o assassinato, matando Urias, veio todas essas consequências. Então, as consequências, muitas vezes, nas nossas vidas, não atingem somente a gente, mas atinge também as pessoas que a gente mais ama, que são os nossos familiares, a nossa família. E em Romanos 6, 23, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus é tão bom. Deus, ele nos amou, né? Ele não nos deixou, né, morrer espiritualmente, mas ele enviou Jesus e nos deu a vida em Jesus. Mas isso não quer dizer que nós podemos viver no pecado, viver pecando, né? Porque a Bíblia fala também em Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, Deus ele é misericordioso, ele mandou Jesus, mas
nós não podemos viver na prática do pecado, porque a prática do pecado, ele vai trazer essa consequência que falou aqui nesse versículo. Uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então essa é a consequência de quem vive na prática do pecado. E o quarto ponto da pregação é o que fazer para não viver na prática do pecado. O que podemos fazer para não viver na prática do pecado? E a Bíblia, ela sempre nos traz um direcionamento, sempre nos dá a direção para a gente viver uma vida não de pecado, ter atitudes que nos faz, né, evitar o pecado. Em Salmo 119, versículo 11, a Bíblia fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, uma das formas que podemos fazer para evitar de pecar é guardar a palavra de Deus no nosso coração. O Salmo 119, versículo 9 fala: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, para a gente manter pura a nossa conduta, a gente tem que viver de acordo com a palavra. E para isso a gente precisa guardar a palavra no nosso coração. Tem uma outra escritura que é bem conhecida entre nós, que é Hebreus 4:12. A Bíblia fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha como é importante a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando vêm os maus pensamentos, os maus desejos, essa palavra ela tem poder de julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração. E aí a palavra vai nos mostrar que esse desejo mau não agrada a Deus, que esse mau pensamento não agrada a Deus, que isso é um pecado. E aí a gente vai poder, né, se livrar desse pecado e vai evitar de nós pecarmos. E como tem sido para você a meditação na palavra de Deus? Como tem sido para você o guardar a palavra de Deus no coração? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem reservado um tempo do seu dia para buscar a palavra de Deus, para orar, para ter um tempo com Deus? Como tem sido isso na sua vida? Porque nós precisamos da palavra de Deus, porque nós vivemos em uma guerra espiritual. E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a combater, né, e ajudar a gente a ficar firme contra as ciladas do diabo. Como fala lá em Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Olha como é importante a gente ter a palavra de Deus no nosso coração, para a gente ficar firmes, para a gente não cair nas ciladas do diabo, né? Então, o diabo ele vem com as tentações, com engano, mas quando a gente está firme na palavra de Deus, a gente não vai ser enganado. Porque nós vivemos em uma guerra espiritual, né? E a palavra é uma arma que a gente pode usar para combater o diabo, para combater as tentações do diabo. E devemos estar ativos nessa guerra espiritual. Devemos estar batalhando a cada dia. E uma forma de nós estarmos firmes batalhando a cada dia é quando a gente se envolve com as vidas. É quando a gente ora uns pelos outros, quando a gente compartilha a palavra uns com os outros, e quando a gente também estuda a Bíblia com as pessoas, quando a gente se envolve com as vidas, quando a gente fala da palavra de Deus. E como tem sido para você? Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou da fé com alguém, que você falou de Jesus, que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez? É tempo de estarmos, irmãos, firmes na palavra de Deus. É tempo de a gente estar batalhando, guerreando contra as ciladas do diabo. Em Efésios 6:17, a Bíblia fala: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como Jesus fez para combater as tentações do diabo. O diabo, quando veio tentar Jesus, ele usou a palavra. E Jesus ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. E o diabo veio tentar ele. E o diabo aproximou-se dele e disse, isso está lá em Mateus 4:2. E o diabo disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
E Jesus usou a palavra para combater o diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele usou a palavra para combater Satanás. E o diabo ele não desiste fácil. Ele foi tentar Jesus novamente. E aqui fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Como é importante a gente ter a palavra de Deus no nosso coração, para a gente combater o engano do diabo, para a gente combater as tentações, porque o diabo ele vai vir e muitas vezes ele distorce até a palavra para querer nos enganar. Mas a gente precisa ter convicções na palavra para a gente combater o engano do diabo. E qual tem sido as suas lutas? Qual tem sido as suas tentações? Você tem sido tentado com qual pecado? O pecado que você tem sido tentado é a ira? Você tem sido irado facilmente? Como tem sido nessa questão? Porque a Bíblia fala assim, ó, Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E ficar irado, irmãos, qualquer um de nós podemos ficar irado. Porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Porque qualquer um de nós podemos ficar quando a gente sofre uma injustiça, quando a gente é enganado, quando alguém faz um mal pra gente e a gente sofre alguma perda, a tendência do nosso coração é ficar irado, é se indignar, né? É querer retribuir o mal com o mal. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta o que a gente deve fazer. Em Romanos 12:19, a Bíblia fala: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então é isso que a palavra fala, para a gente vencer o mal com o bem. E muitas vezes, irmão, não vai ser fácil você vencer o mal, você não retribuir o mal com o mal. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente estiver próximo de Deus, quando a gente estiver buscando o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque para a gente não retribuir o mal com o mal, a gente precisa ter o domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para que a gente venha retribuir o mal com o bem na vida das pessoas que fazem o mal para a gente. E você só vai conseguir isso quando você estiver cheio do Espírito Santo. Porque você vai precisar de se negar a si mesmo todos os dias, como Jesus ele falou. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E ser cristão é isso, é você se negar diariamente as suas vontades, a sua natureza humana, fazer morrer ela, para você viver a vontade de Deus. Possa ser que a sua luta seja a imoralidade sexual. Possa ser que você esteja lutando com cobiça, com masturbação, com pornografia. E tudo isso é imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual são todos os atos sexuais que não agradam a Deus, que fogem do padrão estabelecido por Deus. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual. Então a Bíblia nos orienta a fugir da imoralidade sexual. Em Provérbios 6:27 e 29, a Bíblia fala: pode alguém colocar fogo no peito sem se queimar? Sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Então, Deus fala para a gente fugir da imoralidade sexual. Porque não tem como você colocar fogo no peito sem queimar a roupa. Não tem como você andar sobre brasas sem queimar os pés.
Então, a gente não tem como a gente se aproximar da imoralidade sexual, a gente tem que fugir, porque se a gente se aproximar, ela vai trazer algum dano nas nossas vidas, como fala aqui nessa escritura. Não tem como você andar sobre brasa sem queimar os pés. A sua luta pode ser outra, possa ser que você esteja lutando com dinheiro, possa ser que você esteja com a ganância de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de ter muitos bens. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 6,9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só o que leva a ganância ao dinheiro. Leva as pessoas a se desviarem da fé e a caírem em muitos sofrimentos. Deus, ele não quer que nós sejamos ricos. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer ricos assim em dinheiro, em bens materiais. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que nós sejamos ricos em boas obras, que nós praticamos o bem e que a nossa esperança esteja em Deus, não nas riquezas desse mundo que é passageira, né? Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, né? Então nosso coração tem que estar em Deus. E a sua luta, as suas tentações, possa ser que seja a mentira, possa ser que você tem o hábito de mentir, e isso se tornou um vício na sua vida. E a Bíblia fala em Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Deus odeia os lábios mentirosos. E em João 8, 44, a Bíblia fala, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você se torna mentiroso, isso se torna hábito na sua vida, se torna um vício, você se torna o filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. E Deus é o pai da verdade. Então, a escolha está com você. Você quer ser filho do diabo ou você quer ser filho de Deus? Filho do diabo é quem mente, vive na mentira. E o filho de Deus é quem fala a verdade, busca viver na verdade. O seu pecado, que você esteja sendo tentado, possa ser a preguiça. E a Bíblia fala, lá em Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e nada consegue. Possa ser que você esteja lutando com preguiça, com comodismo. Você não quer, se envolver, não quer fazer as coisas, não quer estar envolvido, em fazer a vontade de Deus. E em Provérbios 6, a Bíblia fala, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe e nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta os seus alimentos. Como tem sido para você no seu trabalho? Aqui a Bíblia fala para a gente observar a formiga. Ela não tem nem governador, nem supervisor e nem chefe, mas ela faz o trabalho dela. E você no seu trabalho, você é produtivo quando a chefia está presente? Quando você está sendo observado por um supervisor? Ou você, no seu dia a dia, você dá o seu melhor? Você é produtivo e faz como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens? Como tem sido isso na sua vida? E a Bíblia fala para a gente mantermos ocupados no trabalho do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E possa ser que você esteja lutando com orgulho, possa ser que você se acha que é autossuficiente, que você não precisa da ajuda de ninguém, que você é bom o suficiente para viver firme com Deus. A Bíblia fala em Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Em 1 Pedro 5:5, a Bíblia fala, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus,
para que ele os exalte no tempo devido. Então Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Quando a pessoa acha que ela é melhor do que as outras, acha que ela é bom o suficiente, que ela não precisa dos outros, que ela não precisa de ajuda, a Bíblia fala que os sábios, né, buscam conselhos, né, os humildes buscam conselhos. Nós precisamos uns dos outros. Possa ser que a tentação, o pecado que você tem, né, sido atraído, possa ser que seja outras coisas, a fofoca, a mentira, como eu falei. E todos esses pecados nos levam a desagradar a Deus, nos afasta de Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, porque o pecado nos faz estar nas trevas. E Deus, ele é luz, e nele não habita trevas alguma. Em Mateus 26, 41, a Bíblia fala: vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou para a gente vigiar. E vigiar, a gente precisa estar sempre, irmão, alertas e vigilantes, porque a gente não sabe quando vai vir as tentações. A gente precisa estar alerta, vigiante, porque quando o diabo vir nos tentar, a gente poder observar e enxergar que aquilo ali é uma tentação do diabo e usar a palavra para combater essa tentação. Jesus também falou para orarmos, vigiar e orar. E a oração é uma das armas também que nós podemos usar para combater o diabo. Em Tiago 5,16, a Bíblia fala: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Olha como é importante a gente orar uns pelos outros, para a gente ficar firmes, né, contra a cilada do diabo. Né? A Bíblia fala: confesse os seus pecados. Né? Como é importante. E qual foi a última vez, irmão, que você, né, confessou os seus pecados a um irmão? Qual foi a última vez que você sentou, marcou um tempo com o irmão e você abriu o coração e você falou dos seus pecados, você orou? Porque é muito bom, irmão, quando a gente faz isso, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente ora, quando a gente busca essa ajuda, a gente fica forte, a gente se fortalece, a gente se sente bem quando a gente faz isso, porque nós precisamos disso, a Bíblia nos ensina a fazer isso. Em Provérbios 28:13, a Bíblia fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha só, a Bíblia fala que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então dá a entender que a misericórdia a gente só vai encontrar quando a gente confessar os nossos pecados, quando a gente reconhecer os nossos erros e a gente confessar esses nossos pecados. Como é importante isso, a gente confessar os nossos pecados. Em João, 1 João 1,9, a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só como Deus é maravilhoso. Se a gente confessar os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é importante a gente nos arrependermos e confessar os nossos pecados a Deus, porque os nossos pecados nos separam de Deus, nos afastam de Deus. Como fala em Isaías 59, 1 e 2, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, por isso ele não os ouve. Deus, os nossos pecados e as nossas transgressões nos afastam de Deus, e por isso ele não vai nos ouvir, porque Deus, ele é luz, e nele não habita trevas nenhuma. Por isso que nós devemos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. E para finalizar, irmãos, vamos ler a última escritura, que está em Isaías 55, 6 e 7. A Bíblia fala: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. É tempo de buscarmos a Deus enquanto é possível achá-lo. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos maus pensamentos, que Deus terá misericórdia de nós e dá de bom grado o seu perdão. É isso, irmãos.
é momento da gente nos voltarmos para Deus e olhar para nosso coração, para nossa vida espiritual e avaliar se nós temos de fato feito a vontade de Deus nas nossas vidas e nos arrependermos. Então é isso, irmãos. Essa foi a pregação de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ficar firmes na fé, firmes com Deus, buscando a cada dia, né, meditar na palavra, cada dia vigiar e a cada dia se arrepender dos seus pecados e nos voltarmos para Deus. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém, irmãos? Que a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Esse é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor e
Gostaria de compartilhar que é muito especial e é um momento de alegria para mim poder estar compartilhando com os irmãos, ainda que seja através desse vídeo, mas o importante é que nós estamos unidos espiritualmente para poder celebrar esse momento da ceia do Senhor. Amém? Bom, aqui minha esposa Roseli, ela vai estar lendo a escritura que fica lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 14 ao 20. Amém? Lucas 22, versículo 14 ao 15. Ao 20, perdão. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: Toma isso e compartilhe um com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu e disse aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Amém. Amém. Bom, duas coisas que me chamam a atenção nesse texto, toda vez que eu leio. Particularmente, eu gosto muito dessa parte das Escrituras. Lógico que esse texto tem muitas coisas para ensinar para nós, muitas coisas mesmo, né? Que vai além daquilo que até que a gente imagina. Mas duas coisas que me chamam muita atenção é quando Jesus Cristo ele fala para os discípulos, né? Ele fala assim: tomem isto e partilhem uns com os outros, né? Ali Jesus Cristo já está ensinando aos irmãos naquela época para poder partilhar, né? Para compartilhar aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, né? Aquele momento que eles estavam vivenciando, que estavam fazendo naquele momento, eles estavam ali ceando com os irmãos e eles estavam falando para os irmãos, para ali eles estavam ensinando os irmãos a compartilhar, a partilhar, né? Daquele momento, de todos ali que estavam envolvidos ali naquele momento, que todos ali, ele fez questão que todos ali participassem daquele momento, né? Então ele partiu com os irmãos naquela época, ensinando a eles a partilhar, né? Então isso eu trago para minha vida, né? E por isso que eu estou compartilhando com os irmãos agora, porque Jesus Cristo nos deu esse ensinamento, né? Da gente partilhar, da gente compartilhar esse momento conosco, né? Em nossas vidas, né? E ele ensinou a gente a compartilhar. Então agora nós iremos pegar o pão, né, que representa o corpo de Cristo, iremos partir e depois da oração nós iremos comer, amém? Amém. Deus eterno, Pai amado, Pai querido, Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, por estarmos aqui, Pai, ceando, Pai, fazendo aquilo que te agrada, Pai amado. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu isso de graça, Pai amado. Pai, porque o Senhor, Pai, é tudo que nós temos em nossas vidas, Pai amado. O Senhor nos mostrou, Pai, o seu amor através do derramamento de sangue de Cristo, Pai, entregando Ele na cruz por cada um de nós, Pai. Esse corpo que foi entregue por nós, Pai, inocente, Pai amado, para perdão dos nossos pecados, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo pão que iremos comer agora, Pai. No santo nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, no versículo 19 continua assim: tomando o pão, né, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Esse momento que fizemos agora de compartilhar o pão, de comer o pão que representa o corpo de Cristo,
nós estamos aqui fazendo em memória de Cristo, né? Porque foi Ele que se entregou por cada um de nós. Foi Ele que se doou para perdão dos nossos pecados. A palavra fala que, o próprio mestre fala, né, que Ele se entregou por nós. Ele se doou para cada um de nós, né? Se entregou na cruz para perdão dos nossos pecados, em favor de muitos, para perdão dos nossos pecados. Então, é em memória de Jesus Cristo, esse momento que estamos compartilhando agora, né? Foi através de Jesus Cristo, foi por Jesus Cristo. E tudo que acontece na nossa vida é por Ele, né? É para Ele. Então, nós devemos, com muita alegria, com muita satisfação e com muita honra, vivenciar esse tempo, esse momento agora, celebrar a ceia do Senhor em memória dEle, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Então, iremos pegar agora o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e tendo a mente, sabendo de que o sangue dele, um sangue inocente, foi derramado em favor de todos nós. Amém? Vamos orar. Deus eterno, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, Deus. Pai, obrigado porque, Pai, Jesus Cristo, Pai, cumpriu, Pai, com o seu propósito aqui na terra, Pai. Se entregando na cruz por cada um de nós, Pai. Pai, derramando o sangue dele, Pai amado, inocente, Pai, puro, para perdão dos nossos pecados, Pai, para a nossa salvação, Pai. Pai, sabemos que Ele é o nosso Salvador, Pai. Pai, que não somos nada sem o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, por esse sangue que foi derramado em nosso favor. E é no santo nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Bom, fiquem na paz de Deus, que Deus possa abençoar a semana de vocês e que vocês possam estar refletindo na ceia do Senhor, como eu sempre venho compartilhando com os irmãos. Toda vez que eu vou compartilhar a ceia do Senhor, eu vejo que comer o pão e beber do sangue é algo constante em nossas vidas, é todos os dias da nossa vida que nós iremos ali participar da ceia do Senhor. A cada manhã que nós nos levantamos, a cada manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de levantar, de poder ir para a batalha, ali nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar, comendo pão, né? Jesus Cristo, que é o pão, e bebendo o sangue de Cristo, para que Ele possa nos alimentar e para que a gente possa viver de uma forma que agrade a Ele e ao nosso Deus. Amém? Amém. Fica na paz de Cristo, todos os irmãos, e até a próxima.